palavra de Deus ao seu coração. Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa noite? Amém? Tá. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Ezequiel 28. Os obreiros, pode sentar também. Hoje eu quero ministrar também para os obreiros, os evangelistas, os missionários da obra do Senhor, os pastores. Quero ministrar para mim também, porque a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes. Quando nós pregamos a palavra de Deus, querido, muitas vezes a gente prega para a gente mesmo, ainda que sirva para o outro, mas a gente está pregando para a gente mesmo. Então, é muito importante que você entenda isso. Hoje eu quero trazer como tema dessa ministração da luz à escuridão. Como é que alguém pode sair da luz para a escuridão? Hoje eu quero trazer para vocês alguns ensinamentos que vai te ajudar a você não se perder na sua caminhada, a não se desviar na sua caminhada. Quando eu comecei na igreja, quando eu era adolescente, a minha oração, e até hoje eu ainda oro, mas antigamente era mais, que eu tinha medo de me perder. Eu dizia assim para Jesus, Jesus, não me deixa ir para o inferno. Eu dentro da igreja dizia, Jesus, não deixa eu ir para o inferno. Porque a gente vê gente que começou na igreja, mas que está na perdição, e se perderam no caminho de perdição, e muitos que morreram, foram para o inferno. O rapaz que me ajudou a voltar para a igreja, na minha adolescência, ele que insistiu comigo, meu colega de sala de aula, me levou para a igreja na época, quando eu estava afastado, adolescente, ele se desviou, e nessa vida de pecado, ele começou a assaltar mercado, assaltar banco, assaltar muitas coisas, e um dia ele foi dividir o dinheiro lá com o pessoal da gangue dele, da equipe dele, e na hora de dividir o dinheiro deu um desacerto. Aí puxou a arma, o outro comparsa lá dele, colega dele lá, puxou a arma e deu um tiro na cabeça dele e ele morreu. Morreu na perdição. Alguém que me ganhou, alguém que me levou para a igreja, alguém que passava lá em casa quando eu não queria ir, se perdeu. E eu dizia, Jesus, não me deixa, Jesus, ir para o inferno, não me deixa perecer. Porque o mais importante, querido, não é como começa, é como termina. Porque uma pessoa pode começar bem e terminar como? Mal. Eu já vi gente que começou bem, que é o caso desse meu amigo, e terminou mal. Agora tem gente que começa até mal e termina bem. Agora tem casos também de gente que começa mal e termina mal. Então nós precisamos entender esse propósito. Agora a gente nunca sabe quando é o fim. A gente nunca sabe qual é o último dia da nossa vida. A gente não sabe, então a gente precisa todo dia estar bem com Deus. E eu quero trazer aqui alguns ensinamentos sobre Lúcifer, o diabo, que nós precisamos voltar no início, para nós podermos entender aquilo que a palavra de Deus diz. Ezequiel 28, abre aí, Ezequiel 28, você pode, está até ali, o verso 12. Ezequiel 28, verso 12. Aí tem um monte de gente na internet, por isso você não tem que estar dando ouvido de gente na internet, porque tem um monte de gente que fala um monte de heresia, de baboseira. Porque esse texto aí não fala de Satanás, esse texto aí fala do rei Sírio. O bolso, o outro lado, olha, foi da onde saiu o dinheiro do dízimo. Aí ficou para fora. Obrigado, pastor. Ezequiel 28, verso 12. Diz assim, eu vou até acompanhar aqui na projeção. Todos acharam? Olha só para você ver, porque essa é uma menção do rei de Ciro. Só que essa menção está falando de Satanás. Eu vou te mostrar na Bíblia que está falando do diabo aí, só para você ver. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Aí está falando do rei de Tiro, só que é um paralelo, isso aí, falando luz a Satanás. E diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová,
Tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Primeiro que não existiu esse rei que era perfeito, um rei humanamente falando. Não, é porque era o rei da cidade de Tiro, ele era perfeito. A Bíblia está dizendo que, volta lá, Melquíades 12, olha o que o texto está dizendo, ele era perfeito em perfeito, perfeito é sem nenhum defeito, não tinha, ele está falando de Lúcifer. Vamos lá, verso 13, estava onde? No Éden. Nenhum rei esteve no Éden, nenhum rei. O Éden é o lugar de Deus, o Éden é o paraíso de Deus. O único que esteve no Éden, que foi criado, foi o homem. E depois do pecado, o que Deus fez com o homem? Expulsou o homem, o homem foi expulso, e Deus colocou ali 2 anjos ali, 2 querubins para guardar e para não entrar mais. Então, quem estava no Éden era Lúcifer, está falando de Satanás aí. Que não você, é porque ele é um rei. Não, está falando de Satanás. Rei nenhum estava no Éden, aí era o Lúcifer, o anjo de luz que estava no Éden. Jardim de Deus, toda pedra preciosa era tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, e no dia em que foste criado, foram preparados. O verso 14, vamos ler até o 15. Tu eras querubim, só para você ver como está falando aí de Lúcifer. Então não tem rei querubim, tinha um rei que era querubim, está falando de Lúcifer. Tu eras querubim, ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas e andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Agora nós vamos ler Isaías. Abre lá Isaías 14. Isaías 14, o verso 12. Isaías 14, o verso 12, ainda continuando falando de Satanás, que era um anjo de luz, Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã? Rei nenhum caiu do céu. Então está falando aí de Lúcifer. E tem até uma música da Xuxa, e tinha muita gente que cantava. Tem uma música também da Ivete Sangalo, que fala do anjo que caiu do céu. Então, quem que caiu do céu? O anjo que caiu do céu, querido. Tem que ficar atento. Então tem uma música que fala da Ivete Sangalo e da Xuxa, de um anjo, e de tantos cantores que também cantam aí, né? Como o anjo que caiu do céu. Tem uma outra também que fala de um anjo que caiu do céu. Então tem que ficar atento a isso aí. Está falando de Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Aí tem gente que quando a gente chega num lugar e fala assim, parece que você caiu do céu. Está repreendido. Eu caí no negócio. A gente não fala. Você chega para ajudar a pessoa lá, para socorrer, irmão, você caiu do céu. O negócio caiu do céu, repreende logo, irmão. Esse negócio caiu do céu. Fala, não, está repreendido, eu não caí do céu, não. Posso ter sido enviado por Deus. Mas esse negócio de caiu do céu, que quem caiu do céu foi Satanás e os seus demônios, os anjos que acompanharam ele, que se tornaram demônios. Ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que delibavas ou destruía as nações. O verso 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados dos norte. Agora vamos ler Provérbios 14. Pode acompanhar aqui agora, só no... Vamos até o 14 aí, Melcos. Pula o 14 aí também. O verso 14 diz assim, ó. Não, volta lá. Vamos ler isso daqui, depois nós volta lá. Toda mulher sábia faz o quê?
edifica a casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Aí volta lá em Isaías 14, 14. Último versículo. 14, 14. Agora o 14. Subirei acima do mais alto das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Amém? Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça. Repita comigo assim, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Ministra o meu coração. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E se você crer, diz amém. Olha aqui para mim, querido. Da luz às trevas. Paulo diz assim para a igreja de Éfeso, lá em Efésios 3, capítulo 3. Ele diz: ó nécios, como é que pode? Vocês começaram no espírito e estão terminando na carne. Porque uma pessoa que começa no espírito, a probabilidade dela é terminar no espírito, na fé. E Paulo diz: vocês estão malucos, vocês estão doidos, vocês estão pirados. Porque vocês começaram no espírito e agora vocês estão terminando na carne. E quantas pessoas na caminhada começam na fé e terminam na carne? E nós temos que nos atentar para o princípio de tudo, para que a gente também não venha se tornar um. A Bíblia diz que Lúcifer, o diabo, ele era um anjo de Deus. Foi um anjo criado por Deus. Agora, para analisar comigo, um anjo que foi criado perfeito, a Bíblia mostra ele como padrão de perfeição. Se tinha alguma coisa belo, era comparado a ele. Se fosse mais ou menos parecido com ele, era bonito. Ele era aferidor de medida. Sabe o que é aferidor de medida? É o padrão. Sabe quando você quer comparar alguém bonito, que você tem alguém que é padrão? Antigamente se falava assim, quando alguém queria ser bonito, quando era homem, né? Falava só quer ser o Reinaldo Giannichini, né? Não sei o que de Giannichini. Tinha esse. Aí vai mudando os padrões, né? Mas tinha um padrão, mudou. Vai mudando. Hoje é a Gisele, né? Gisele é alguma coisa lá. Aí tem um padrão de beleza, as pessoas belas. Era o caso de Lúcifer. Tudo que quisesse ser comparado, comparava a ele. Ele era o padrão, ele era o sinete. É ele que trazia ali a estatura do que era belo, do que era perfeito, do que era bom, do que era agradável. Só que ele estava diante de Deus. Ele servia diante de Deus, ele era um querubim. Um anjo, que a Bíblia diz que ele andava no meio das pedras preciosas, e ele era mais belo que as pedras preciosas, mais reluzente do que o ouro, do que a jaspe, do que qualquer pérola, do que qualquer coisa que Deus tenha criado de beleza, ele era belo. Aí eu pergunto para você, como é que pode alguém que assistia, alguém que servia diante de Deus, permitir o mal entrar? Em um lugar que só tinha bondade, em um lugar que só tinha coisa boa, em um lugar, estou falando isso nos céus, aonde Deus está e é para onde a gente quer ir. Como é que pode o mal entrar no coração dessa pessoa? Você já parou para pensar? O mal entrar no coração de Lúcifer, num lugar perfeito. Lá ele não teve influência como o homem teve. O homem aqui na terra, ele foi criado e colocado num lugar perfeito, mas ele teve influência do próprio diabo. Enganou a mulher, e aí a mulher acabou influenciando o homem também, mas o homem comeu sabendo que estava errado. Mas lá não tinha serpente, lá não tinha ninguém para enganar ele, mas lá brotou o mal. Se tudo que Deus criou foi bom, como é que o mal surgiu? Você já parou para pensar como é que o mal surgiu? Será que Deus criou o mal? Foi Deus que criou o mal? Será que Deus, que nós servimos, ele disse assim, não, vou criar o mal? Não. Tudo que Deus criou é bom.
Só que Deus, Ele não criou nada robotizado. Os anjos, querubins, serafins, tudo que Deus criou, Deus deu livre-arbítrio. É igual nós. Deus deu livre-arbítrio para mim e para você. A mesma coisa Deus deu para os anjos, o direito de escolher. Deus não criou ninguém preso a Ele, tem que me amar, tem que me adorar, é obrigado, não. Deus criou os seres espirituais e deu a eles o direito de escolha. Só que um dia, um ser espiritual chamado Lúcifer, ele permitiu, a Bíblia diz até que foi encontrado em ti maldade, até que no seu coração foi encontrado violência, até que em ti, na multiplicação dos teus comércios, o que entende? Entende que ele regia a adoração a Deus, que Lúcifer levava a adoração a Deus. Vocês lembram que muitas das vezes a pessoa fala assim, não, os anjos eles levam a nossa lágrima a Deus, eles são mensageiros, são enviados por Deus, eles vêm, traz, levam, então assim, são enviados por Deus. E Lúcifer tinha essa incumbência de levar a adoração dos anjos a Deus, oferecer aquela adoração a Deus. É igual aqui na igreja, a gente vem por aqui, os levitas têm a incumbência de que essa adoração que é ministrada aqui seja levada para quem? Para Deus. Mesma coisa é o pastor. Eu venho pregar a palavra para que a glória e a honra seja de quem? De Deus. Mas você já viu que tem pastor e tem ministério de louvor que em vez de dar a glória para Deus, eles pegam para ele? Você já viu? Que tem gente que diz, não, não foi nem Deus, foi ela. Que eu oro e acontece, eu oro e faço, a glória é minha, o poder é meu, não tem glória para Deus coisa nenhuma, foi eu que paguei o preço, foi eu que sacrifiquei, e Deus não tem glória nenhuma, a pessoa recebe a glória, e isso desde o tempo das Bíblias, nós vamos ver da Bíblia os líderes religiosos roubando a glória que era de Deus. E isso tem muitas pessoas, e nós temos que tomar cuidado, porque toda honra e toda glória tem que ser dada a quem? A Deus. Não pode ser do pastor a glória, não pode ser da igreja, do ministério, a glória tem que ser de quem? De Deus, entenda isso, a glória e a honra tem que ser para Deus. Só que Lúcifer quis essa glória para ele, ele disse, não, eu quero para mim. Agora o que é o mal? Para você entender como é que o mal surgiu. O mal é a ausência do bem. É igual o frio. Você sabia que cientificamente, estou falando cientificamente, não existe o frio? Fala, não, como é que não tem frio se a gente sente frio quando está chovendo, quando o clima muda? Como é que não existe o frio? Não. Cientificamente não existe frio, existe o calor. Aí na ausência do calor tem o quê? O frio. Você pode pesquisar isso, o frio não existe. O que existe é a ausência do calor. Sem o calor, tem o frio. É igual à escuridão. Não existe escuridão, existe a ausência de luz. Você já viu se está tudo escuro, quando você liga a luz, acabou? Não tem escuridão, o que tem é a ausência de luz. A mesma coisa é o mal. Por que o mal surgiu? Porque o mal surgiu porque houve ausência de quem? De Deus. Quando Deus já não estava mais naquele lugar, quando Deus não ocupava mais o lugar, aí surgiu o mal, é a ausência de Deus. Vocês me compreendem? Existe o frio? Não, não existe. Cientificamente, o que existe é a ausência do calor. E a ausência do calor faz com que gere o frio. Cientificamente não existe a escuridão, ainda que você diga, não, mas como é que eu estou vendo tudo escuro? Não existe a ausência de luz. Cientificamente, o que tem é a ausência de luz. A mesma coisa é o mal. O mal, que é o mal? O mal é a ausência de Deus. Aonde Deus não está, aonde não há a presença de Deus, o mal prevalece, o mal surge. Foi o que aconteceu lá nos céus. Lúcifer, ele decidiu não ter mais a presença de Deus. Ele decidiu se ausentar da presença de Deus.
Aí o mal tomou conta do coração dele. E isso aonde? Nos céus. Por que eu estou dizendo isso? Porque serve para mim, serve para você, obreiro, missionário, pastor, serve para todos nós. Porque você pode estar dentro da igreja e de repente o mal brotar no coração. Você pode estar dentro da igreja servindo a Deus e de repente o seu coração se encher de maldade, o seu coração se encher de violência. Quantas pessoas que veem o dízimo hoje com maus olhos? Você sabia disso? Gente que outrora tinha prazer de levar o dízimo, tinha prazer de contribuir, hoje elas estão na internet combatendo quem dá dízimo, falando mal de dízimo. Pessoas que muitas vezes estão até mesmo dentro das igrejas, porque o mal agora brotou dentro do coração dela. Agora ela não quer mais que as pessoas contribuam na casa de Deus. E a gente sabe que através do mantimento, das contribuições, o evangelho ele é pregado. O evangelho ele é anunciado para mais pessoas, mais vidas são alcançadas. Sim ou não? Sim. Puxa, se tiver um empresário disser assim, vamos abrir 10 igrejas aqui no Piauí, o que a gente vai fazer? Você vai pagar lá para abrir? Vai arrumar gente, só precisa do recurso. Porque a gente arruma para ir para o Piauí, para poder tomar conta dessas igrejas. Até eu mesmo vou lá, talvez você também não. Monta lá e mantém a gente lá que a gente vai. Então o recurso, ele faz com que o evangelho continue sendo pregado e mais vidas sejam alcançadas. Só que tem pessoas que agora ela perderam uma presença. É igual Judas. Judas que andava com Jesus, mas quando a mulher ungiu os pés de Jesus, ele disse o quê? Desperdício. Isso é um desperdício. Desperdício que o pastor está fazendo. Botou um som lá na igreja, para que esse desperdício? Pintou a igreja lá, para que esse desperdício? Fizeram uma salinha lá, para que a pessoa, todo investimento na obra de Deus, ela vê como um desperdício. Como algo que não tem. E no reino de Deus nada é desperdício, querido. Até na sua casa, qualquer investimento que você fizer, não é um desperdício. E Lúcifer, nos céus, permitiu o mal entrar no seu coração. Agora o que eu quero que você entenda? Não tem ninguém, não tem nenhuma pessoa tão grande, tão poderoso, tão santo, que não esteja sujeito à queda. Sabe qual é o mal de muitas pessoas? É que acham que nunca vão falhar, é que acham que nunca vão cair. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está de pé, faça o quê? Cuide, vigie para que não caia. Você pode ver que a maioria das pessoas que caíram, são pessoas que caíram que você olhando para ela, você diz assim, não acredito que fulano caiu. Eu não acredito que fulano retrocedeu. Eu não acredito que essa pessoa voltou para a macumba, voltou para o espiritismo, eu não acredito. Tem hora que a gente fica pasmo, meu Deus, fulano voltou para o espiritismo, eu não acredito. Estava na obra, estava com a gente nos estudos. Como é que a pessoa volta para aquilo que é errado, para o engano, para a cegueira? Então por que a pessoa não se atentou? Serve para nós. Nós temos que nos atentar. Puxa, se um anjo lá no céu, ele se corrompeu, então eu tenho que vigiar. Nós temos que vigiar para quê? Para que a gente também não se corrompa, para que a gente também não caia, porque a gente é sujeito, a gente pode falhar, a gente pode errar, não é que a gente deve, não é que a gente vai, mas eu estou dizendo que a gente é sujeito, e quem vigia, e quem atenta para isso não cai. Por isso que eu lembro de um obreiro no nosso ministério, nunca mais ele foi o mesmo. Ele tinha um dom, querido, de achar demônio. Ele podia estar aqui com a gente aqui, ele sabia quem tinha demônio e quem não tinha. Ele botava a mão, era certo, ele não errava uma. Um dia, o demônio manifestou e falou para ele assim, eu vou te pegar. Aí ele naquela pampa toda, né?
que não pega agora? Vem, me pega aí e tal. E aquele negócio, e fez aquele auê. Passou um tempo, ele esfriou na fé. E um dia, ele estava tendo um caso com uma jovem. E quando eles estavam lá no momento da intimidade, aquela jovem manifestou um demônio. O demônio regalou o olho dela e falou numa voz estranha, falou assim para ele: eu não falei que eu ia te pegar? E começou a dar gargalhada. Aí ele foi para a igreja com medo, mas nunca mais. Nunca. Por quê? Porque ele achava que ele, sabe? Não é, eu não falo, Irmãos, a gente é sujeito. A gente diz, não volto para o mundo nunca mais. Esse é o nosso desejo. E a gente tem que vigiar, porque se a gente não vigiar, a gente volta. Se a pessoa não vigiar, ela volta a beber. Se a pessoa não vigiar, ela volta a usar droga. Não, Deus me livre, nunca mais eu uso droga. Mas se você não vigiar, volta para a droga, volta para a bebida, volta para o roubo, volta para tudo que é errado. Se a gente não vigiar, a gente volta para as coisas erradas. Vocês compreendem? Então, analise. Lúcifer, não tem ninguém, puxa, que não seja tão grande que não corra esse risco. Agora, eu pergunto, o que faltou para Lúcifer? Qual era a falta dele para ele poder se rebelar contra Deus? Porque ele disse, eu vou subir, eu vou ser igual a Deus. Qual era a falta dele? O que ele tinha falta? Foi criado o mais perfeito, era o aferidor de medidas, era belo em tudo. Faltava o que para ele? Para Adão, que estava no jardim do Éden, faltava o que? Faltou o que para Adão? Faltou alguma coisa para Adão? Dizia assim, não, se Deus tivesse dado isso para ele, ele não tinha caído. Para Lúcifer, faltava alguma coisa? Faltou nada. Sabe qual é o problema? É o descontentamento com aquilo que Deus nos deu. Eu pergunto, está faltando o que para você? Quer que eu diga? Está faltando nada. Sabe o que falta? É a gente ser grato. Ser grato pelo que a gente tem. Falta nada, irmão. A gente pensa que falta. E esse é o problema que nos leva à queda. Você fica pensando que Deus é ruim com você, que Deus é mau, que Deus não te ama, que Deus não gosta de você, que se Deus gostasse, Ele te dava isso. Se Deus gostasse de você, Ele fazia isso por você. E o problema não é esse, o problema é que a gente não reconhece que Deus já nos deu muito mais do que a gente merece, sim ou não? Sim. Estava gravando hoje à tarde com o Juliano, lá no cais, e ele contando o testemunho dele, começou a chorar. Falou, não, nasci, e quando eu nasci com 100 fraturas. Uma coisa é uma pessoa quebrar uma perna, que ele nasceu com aqueles ossos de vidro, ele tem ossos de vidro. Aí imagina aí a criança já nascer com 100 ossos, 100 fratura, perna quebrada em tudo que era canto, braço, 100 fratura quebrada. O médico disse assim, ele não dura 3 dias. Ficou um tempo no hospital, com 6 meses o médico disse, não, tem um remédio, a gente pode dar para ele, mas corre o risco de não... Deram remédio, se recuperou, e está aí vivendo alegremente, feliz da vida com Jesus. Só que os ossos ainda é de vidro, qualquer coisinha quebra, qualquer coisinha, sabe? E a gente que não tem osso de vidro, está bem, não está quebrado nada, a gente tem alguém que reclama, a gente acha ruim, a gente bota até e fala assim, não Deus, se o Senhor não fizer, eu vou parar de orar, eu vou parar de ir para a igreja, eu vou parar no chamado. Aí a gente começa, e essa insatisfação, sabe quem é que coloca no nosso coração? É o diabo. O diabo começa a colocar insatisfação, porque você olha para uma pessoa que tem um carro, uma pessoa que tem uma vida melhor do que a sua, aí você começa a ficar insatisfeito com alguém que conseguiu algo que você não tem, e você começa a ficar insatisfeito, e isso aí é perigoso. Qual foi o problema de Adão? Ficou insatisfeito. Não, Deus me deu pouco, eu quero ser igual a Deus. Esse foi um dos perigos de Adão, de Lúcifer. Outra coisa,
querer estar num lugar que Deus não te colocou. Diga comigo, diga: o grande perigo é eu querer estar no lugar que Deus não me colocou. Aonde é que Lúcifer queria estar? Ele diz: subirei, me assentarei, serei semelhante ao... Eu pergunto, Deus colocou ele lá, sim ou não? Mas ele queria ir para lá, sim ou não? Sim. Quem é que está hoje sentado à destra, à direita de Deus? Jesus. Eu pergunto, Jesus pediu para ir para lá? Não. Mas Deus colocou ele lá. A Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira, que deu o nome que está acima de todo nome. Jesus não pediu para o nome dele ser o maior, mas Deus exaltou Jesus e colocou o nome dele acima de todo nome. O nome de Jesus tem poder, amém? Deus pegou Jesus e colocou à destra, à sua direita, e disse: senta aqui, do meu lado. Aí o perigo é quando você quer estar num lugar que Deus não te colocou, numa posição que Deus não te colocou. É um perigo. Isso é destruição da alma, é falência. É porque eu que tinha que ser um exemplo. Eu que tinha que ser o diretor dessa escola. Eu que tinha que ser o gerente dessa loja. Deus te colocou para ser o gerente? Deus te colocou para ser o diretor? Não, eu porque tinha que ser o secretário do meio ambiente desse município. Deus te colocou para ser o secretário? Se Deus não te colocou, fique em paz onde você está, meu irmão. É porque eu que tinha que ser isso, aquilo, outro. Não, fica onde Deus te colocou, amém? Porque se Deus também quiser te colocar como prefeito, como vereador, como governador, como presidente, Ele coloca. Coloca ou não coloca? Não, quando Deus quer, não tem nada impossível para Deus. Tem alguma coisa impossível para Deus? Não tem. Agora, qual é o problema? É a gente querer estar no lugar que Deus não nos colocou. Para você entender, um exemplo, eu já falei outras vezes. Deus pega, envia alguém para ser um gari, varrer rua na cidade, e Deus pega outro e coloca para ser o prefeito da cidade. Quem é o mais importante? O gari que Deus colocou para varrer rua, ou o prefeito que Deus colocou para governar a cidade? Nenhum dos dois. Por quê? Não é o que você faz, não é o que você está fazendo, porque Jesus diz que no reino dele, os menores seriam o quê? Os maiores. Os últimos seriam o quê? Os primeiros. Quem se acha grande nessa terra, é o quê no reino de Deus? É nada, é pequeno. Quem é pequeno, quem não é nada, mas está cumprindo a missão, está cumprindo o propósito que dá. Mas é porque eu não sou bispo, é porque eu não sou apóstolo, é porque eu não sou um pastor, é porque eu não sou um missionário. Meu irmão, não é o cargo não, não é o título não, é a missão que Deus te confiou, é o propósito que Deus te colocou. Se você entende que o que você está fazendo é uma missão, é um propósito de Deus, funcione nisso, porque Deus vai te honrar, amém? Não queira estar no lugar que Deus não te colocou, porque se Deus quiser, Ele vai te colocar. Se Deus quiser, Ele te promove, mas se Ele não te colocou, fica com o teu coração em paz. Esse foi o problema de Lúcifer, quis estar no lugar que Deus não colocou. Ele diz: eu vou subir, eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Agora, por que eu estou falando isso para você? Porque eu li até o texto da mulher sábia e da tola. A gente pensa que ali é duas mulheres, é uma sábia e uma tola, mas não é. Você sabia que ali é uma mulher só? Ali não é duas, por mais que fale de duas. É igual o demônio. O que é um demônio? Um demônio é um anjo que caiu do céu. O demônio era um anjo. Antes de ser demônio era o quê? Antes de ser diabo, o que ele era? Anjo, querubim. Ele não nasceu diabo, ele não era diabo. Os demônios não nasceram demônio. Antes de ser demônio, eles eram anjos. Um era querubim, um era feridor de medida, mas ele se tornou o quê? Diabo.
Aí o que é a mulher tola? A tola é a mulher que era o quê? Saiba isso, a palavra. É uma mulher que tinha sabedoria. Era alguém que tinha sabedoria. Então, a mulher sábia que se tornou o quê? Uma tola. O anjo que se tornou um demônio, um diabo. Paulo disse: eles começaram no espírito, estão terminando na carne. Então nós temos que nos atentar, querido. Por quê? Porque você pode estar caminhando para um caminho de tolice, para um caminho de perdição. E a gente precisa despertar, falar: puxa, meu Deus, eu estou deixando a insatisfação, o orgulho, a soberba. Porque sabe qual é a hora mais propícia para um anjo virar demônio? Sabe qual é a hora mais provável de alguém cair? É quando tudo está dando certo. Quando tudo está muito bem. A hora melhor da pessoa, não é que a pessoa tem que virar, mas eu digo assim, é a hora mais provável. Por quê? Quando alguém te humilha, quando alguém humilha você, você se põe no seu lugar, sim ou não? Não, é porque, nada não, é porque eu não tenho. Se eu tivesse, ninguém fazia isso comigo, não. Você se coloca no seu lugar, você fala: não, porque eu não estudei. Porque se eu estudasse, ninguém fazia isso comigo, não. Não, é porque eu sou de uma família humilde. Por isso que eles fazem isso comigo. Quando alguém te humilha, você se coloca no seu lugar. Você sabe qual é o seu lugar. Mas e quando alguém te bajula? Quando alguém começa a te aplaudir, você vai para um lugar que não é seu. Quando a fama toma conta, você já viu esses cantores? Eles viram ídolos. É porque eu sou ídolo, é porque eu sou... a bajulação, a fama, o sucesso, coloca ele num lugar que não era para ele ir. Isso é perigoso, a bajulação. Você já viu os governadores, vereador? Você já viu? Vereador, vamos pegar vereador. Você viu um vereador quando ganha, que os bajuladores botam ele lá em cima? Se sente um prefeito. Depois que perde, fala: poxa, eu não era nada. Não era nada, eu me senti se sente um rei, uma rainha. Então muitas vezes a pessoa, quando está num cargo, num momento bom, ela se sente o bam. Mas esse é um momento perigoso. Por quê? Porque a bajulação corre o risco de te colocar num lugar que não é seu. Foi o caso de Lúcifer. Talvez alguém disse para ele: você é muito bom, você é muito perfeito. E aquilo levou ele para colocar ele num lugar que não era dele. O que eu quero que você entenda com isso, querido? Para que nós, como igreja, venhamos nos despertar. Tira a ingratidão do seu coração. Tira a reclamação. É porque eu mereço mais. É porque eu sou tão bom. Não, irmão, tira isso do seu coração. Se humilhe, a Bíblia diz: se humilhe diante do Senhor. Se humilhe diante de Deus. Se humilhe diante do Senhor, dizendo: Deus, eu não sou nada, eu não mereço, Pai. O Senhor tem sido bom comigo. O Senhor me ama. Reconhecendo quem Ele é e que a gente não é nada. Porque senão a gente vai fazer igual o fariseu e o publicano. Todos os dois foram orar e um batia no peito: eu dou o dízimo, eu vou à igreja 2 vezes por semana, eu não sou igual aquele ali. E o publicano, a Bíblia diz que ele nem ousava olhar para o céu, ele baixou a cabeça e orava dizendo: Senhor, sê propício a mim. Senhor, eu não mereço. Enquanto um estava orando que dava o dízimo, que ia para a igreja, que era isso, que não era igual aos outros, o outro estava orando: meu Deus, eu não mereço, eu não sou digno, Senhor. Aí a Bíblia diz que o Senhor Jesus diz: qual dos dois saiu justificado? Aí Jesus diz: aquele que orou reconhecendo que não era nada. O que orou dizendo que era bom, que dava o dízimo, que isso, que aquilo, outro, a oração dele não passou nem, não subiu nada. Por quê? Porque diante de Deus, meu irmão, a gente tem que se humilhar. Entenda uma coisa para a gente orar. Diga assim comigo, diga: eu tenho Deus
Diga, eu estou cheio de Deus. Agora diga assim, mas eu não sou Deus. Nós não somos Deus. Você tem Deus, você está cheio de Deus, mas você não é Deus. Quem merece o melhor, a honra, a glória é Ele. É Ele que merece todo o louvor. Eu só sou um instrumento, só sou um... Senhor, eu não sou nada. Então a gente precisa se humilhar. É um tempo de nós como igreja reconhecer. E é engraçado que quanto mais a gente se humilha, mais Ele nos dá, sabia? Que tem coisa que é assim, irmão, na vida. Tem coisa que você corre atrás e você não tem. Quando você para de correr atrás, as coisas vêm correndo atrás de você. Ah, meu Deus. Tem exame que você corre atrás para marcar e vai num lugar, vai em não sei quem, vai no fulano, ninguém consegue. Quando você fala assim, agora não quero mais não. Fulano, marcou lá, ó. Agora que eu não queria, marcou. Na vida tem hora que é assim. Quando a gente para desse desespero de querer e entender que Deus está no controle de tudo, de todas as coisas, entendendo que Ele é soberano, que Deus é Ele. Nós não somos Deus. Eu não posso querer, porque lá na igreja ninguém citou o meu nome, porque lá na igreja ninguém fala de mim, porque lá na igreja, irmão, aqui é Deus, não é nós não, ninguém é Deus aqui não. A gente veio aqui para adorar a Deus, buscar Ele. É menos da gente e mais dele, amém? É menos de mim. Você tem que dizer todo dia, Senhor, que eu diminua. É menos de mim, que eu não apareça e que o Senhor apareça. Porque essa é a proposta. É que as pessoas olhem para mim e para você e não vejam a gente. Veja quem? Deus. É que as pessoas olhem para nós e vejam a presença de Deus. Amém? Eu encostei no posto esses dias agora, estava eu e a Flávia, ela é testemunha viva disso. Aí, a gente sempre vai em um, vai em outro, não tem preferência de posto. Aí encostei num posto, tinha um rapaz novo lá. Aí ele, boa tarde, falei, boa tarde. Falei, rapaz, bota uma gasolina aí no carro. Aí quando ele foi pegar a chave assim, ele olhou para mim e falou assim, você tem cara de pastor. Falei, e pastor tem? Eu falei para ele, pastor tem cara? Não, mas você parece pastor. Aí eu falei para ele, você me conhece? Ele falou, não. Falei, você já me viu? Aí ele já começou a ficar sem graça. Pensou que eu ia brigar com ele, né? Falei assim, você já me viu? Ele falou, não, é porque você só tem cara de pastor. Eu falei, não, moço, pastor não tem cara não, mas eu sou pastor. Ele é mesmo. Eu falei, sou pastor. Não é pastor, é que ele viu a presença de Deus. Aí ele pensou que era um pastor. Tem gente que olha para você e não diz que você é um pastor, uma pastora? Não, você parece uma pastora. Não é não, é que eles vê Deus que é o nosso pastor e cuida da gente, amém? Aí olha para você e vê o pastor que é Deus, vê o pastor que cuida, vê a presença de Deus. Então nós, querido, fomos chamados para revelar a Deus. Que a gente não apareça, não reclame não, Deus tem sido bom com você, meu irmão. Deus te colocou num lugar bom, Deus te colocou num emprego bom, e Ele ainda pode te dar muito mais, se você se contentar e se alegrar com isso, amém? É porque eu queria ser um missionário, o bispo nunca me consagrou a missionário. Não queira estar num lugar que Deus não quer, porque se for para você ser um missionário, um pastor, um bispo, um apóstolo, não tem bispo John, não tem apóstolo, não tem ninguém que impede. Impede? Quando foi para consagrar Davi a rei, quem impediu? Ninguém. Apareceu gente na frente dele, mas ninguém impediu, amém? Nós fomos chamados para revelar a glória de Deus. Não saia da luz para as trevas. Não seja uma pessoa que é sábia e se torna tolo. Não seja um tolo não, ou uma mulher tola, ou um homem tolo. Não, seja um instrumento de Deus, reconhecendo que Deus tem sido bom e Ele é bom. Quantos creem nisso? Amém? Tá, no final, se você quiser, eu preparei um estudo sobre essa ministração de hoje. No final, quando acabar o culto, eu vou entregar. Bicho, paga quanto? Paga nada, você vai levar para sua casa. Tenho várias referências aqui, tem essa parte que eu ministrei mais um pouco. Tem várias referências aqui que eu coloquei para você aprender mais sobre esse estudo da luz para a escuridão. Quantos foram abençoados através dessa mensagem? Amém?
sexta-feira não falte, sexta-feira é culto de libertação. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse culto, amém? Se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida. Se houver alguma tristeza no teu coração, alguma insatisfação, que vai sair em nome de Jesus. Feche os teus olhos neste momento. Eu quero que você agradeça a Deus por tudo aquilo que Deus já te deu, por tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Agradeça a Ele. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez na minha vida, pela tua graça, pela tua bondade. Ó Deus, porque o Senhor não tem deixado faltar nada, meu Pai, na nossa mesa. Ó Deus, porque o Senhor tem sido bom, suprido todas as nossas necessidades, Pai. Ó Deus, não nos deixe cair no engano da soberba, do orgulho, achar que a gente é alguma coisa, meu Pai. Ó Deus, coloque em nós um coração humilde, meu Pai, reconhecendo que nada somos, meu Pai. Reconhecemos que somos dependentes de Ti, meu Pai. Reconhecendo que somos dependentes do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, meu Pai. Ó Deus, nos dê um coração humilde, meu Pai. Ó Deus, nos dê um coração de servo. Nos dê um coração, meu Pai, ó Deus do Senhor, meu Pai. Ó Deus, um coração que reconhece a Tua grandeza, que reconhece a Tua soberania, meu Pai. Não nos deixe, meu Pai, nos melhores momentos que estivermos na vida, ó Deus, nos engrandecer ou ficar soberbos, meu Pai, por conta de dinheiro, por conta de riquezas, de bens materiais. Que nada disso, meu Pai, tire a nossa humildade. Que nada disso tire a pureza do nosso coração, meu Pai. Nos ensina, meu Pai, ó Deus, te reconhecer em todo tempo, em todo momento. Ó Deus, eu oro, meu Pai, para que o Senhor livre os meus irmãos da queda, livre os meus irmãos da escuridão, que em nenhum momento venhamos nos afastar do Senhor. E se porventura, meu Pai, estivermos distante do Senhor, eu oro para que a Tua luz brilhe no nosso coração. Eu oro para que o Senhor nos enche da Tua presença, Senhor. Não permita, meu Deus, que nós venhamos perecer. Não permita que a gente venha terminar na carnalidade, no engano, na mentira, na falsidade, meu Pai. Ó Deus, mas que nós venhamos, meu Pai, ser luz. Ó Deus, revelar a Tua glória, meu Pai. O Senhor é Deus, o Senhor é grandioso, meu Pai. Nós só somos vasos nas Tuas mãos. Deus, eu peço, Senhor, leva os Teus filhos para casa, guardado, protegido, livra de todo mal, dê a todos uma noite de paz, uma noite abençoada, em nome de Jesus. E os que creem, diz amém. Passa aqui na frente, pega com o pastor o seu estudo, se leva para casa. Deus abençoe, cumprimente seu irmão com a paz do Senhor, querido. Pega aqui o seu estudo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Leva lá, você vai meditar um pouco mais. De repente Deus vai te dar a revelação que Ele não me deu, para você também passar para frente.